pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Filosofia e Lógica. Estou no momento na UAB pelo EAD da UFPEL Licenciatura em Filosofia. E hoje nós vamos ter mais uma aula em Filosofia, ou melhor, Filosofia da Arte, Seminário em Estética. Hoje eu vou falar de uma filósofa contemporânea. Infelizmente ela morreu em 2019. Uma francesa chamada Jacqueline Lichtenstein, que viveu em Paris, né? Deu aula lá. Ela foi historiadora da arte e professora de estética, ou seja, filosofia da arte. O seu trabalho, na realidade, se concentrou muito assim em como as pessoas falam, pensam, o que elas refletem sobre a arte. E isso foi mais ou menos no século das luzes, né? Lá no Renascimento. Por isso eu trouxe para vocês um texto dela sobre o paralelo das artes. Então, segundo Jacqueline, até o Renascimento, as artes não passavam de algo literário. E a partir desse momento, eu vou ler para vocês o texto, porque fica mais fácil. O nome do texto dela é O Paralelo das Artes. Jacqueline Lichtenstein. Tem que gravar bem esse nome, né? Jacqueline Lichtenstein. Bom, a partir do Renascimento, a maioria das pessoas que escrevem sobre pintura, e aí aqui ela fala na parte da pintura, mas assim, ela quer colocar como que as pessoas pensam pela perspectiva do próprio espectador. O próprio nome já diz, né? Mas o olhar de quem está ali para observar, isso que ela quer dizer, né? Não passava de um exercício literário, para além do artifício teórico típico do discurso de elogio. Adquire muito rapidamente o estatuto de um gênero, no caso, a comparação entre as artes. Essa comparação se desenvolve de duas maneiras. A primeira é de ordem geral, ou mais precisamente genérica. Aproxima as artes conforme estas se relacionam ao sentido da visão ou ao sentido da audição. Claro, dependendo da arte, se é audiovisual, se não é, enfim. E aí, a segunda comparação, ela é um pouquinho mais restrita. E ao contrário, é intrínseca às artes da visão, uma vez que ela se refere às relações entre a pintura e a escultura, o que foi chamado no Renascimento o problema de Paragone. Embora essa palavra seja do italiano, né, o sentido de comparação em geral da história da arte, ela remete diretamente ao debate sobre as relações entre escultura e pintura. Então, nesse texto, ela vai fazer essa relação. Albert foi o primeiro a colocá-lo nos termos novos do humanismo. Na geração seguinte, a questão daria ensejo a um grande debate, do qual extraímos alguns dos textos aqui apresentados. Embora diferentes em muitos pontos, essas duas comparações estão, entretanto, fundamentalmente ligadas. Como se poderá ver à leitura dos textos, o Paragone só adquire verdadeiramente sentido no interior da problemática da pintura em poesia, que é a grande obra dela. Na medida em que a condição atribuída à pintura em relação à poesia determina a condição concedida à escultura em relação à pintura. Então aqui ela faz uma analogia lógica, né? Aí eu gostaria de acertar uma coisa com vocês. Lá no módulo de vocês, eu coloquei que eu ia falar sobre a Jacqueline em relação à poesia, mas não, é em relação à poesia e à pintura, certo? Bom, a doutrina da pintura-poesia, tal como se constituiu no Renascimento e se desenvolveu ao longo da época clássica, baseia-se num contrassenso, num erro de interpretação da frase da Epístola aos Pisãos, no caso, a pintura, a poesia em relação à imagem. Em Horácio, essa frase compara a poesia à pintura,
fazendo desta última o termo referencial da comparação. Aí que entra a imagem para ser feita isso. Imagem de quem? Do espectador, que é isso que ela se importava, certo? Um poema existe tal como um quadro, outra analogia lógica que ela faz. Dessa forma, a frase cria um privilégio em favor das artes da imagem, com as quais são relacionadas as artes da linguagem. Então, existe 3 aspectos nisso. Ela coloca primeiro que o literário era o mais comum até a época do Renascimento e que ele se dava muito mais pelo elogio, não havia uma crítica. Basicamente, gente, o que ela quer dizer é que não havia uma crítica à arte. Como assim, professora? Bom, boa parte das pessoas elas queriam agradar. E o agradável chegou no patamar do elogio. Então, por exemplo, o porquê as artes eram tão chegadas a esse ponto? Porque na realidade, boa parte de quem financiava as artes, que eram os mecenas, eram pessoas ricas. Então, havia um movimento de pegar e só elogiar. Vamos colocar uma analogia da seguinte maneira. E quando na época da Grécia Antiga havia os sofistas? Me digam, como eram os sofistas? Os sofistas não chegavam na cidade, de cidade em cidades, e pensavam em vender o seu conhecimento, algo que Sócrates, Platão, o próprio Aristóteles condenava, alguns deles, né, gente, porque não podemos esquecer que Protágoras estava fora desse patamar, tanto que o Protágoras foi um diálogo de Platão. Então, o que eu posso dizer para vocês? Os sofistas, de forma análoga, eles eram mais ou menos como a Jaqueline tem colocado o que a arte representava até mais ou menos século XVI, XVII, XVIII, vamos colocar assim. Mais ou menos na época do Iluminismo, né? O Renascimento, como ela colocou no texto Paralelo das Artes. Aí voltando lá aos sofistas, que é o que interessa para nossa aula. Os sofistas eram dito enganadores. Porque eles vendiam o conhecimento para se sustentar, era uma espécie de professor, mas segundo Sócrates, que pelos que os discípulos falavam, o conhecimento é algo que a gente já tem, a gente já nasce com ele. E o Sócrates condenava apenas, segundo seus discípulos, mais uma vez, aqueles que tentavam vender o conhecimento. Porque se o conhecimento está dentro de si, ele só precisa ser dado à luz. Assim como o método de Sócrates, a maiêutica, né, gente? Que fazia o parto. Ele fazia uma comparação, no caso, né? Ele fazia as pessoas dar à luz as ideias e como a sua mãe era uma parteira, ele tirou, ao que tudo indica, ele tirou essa ideia desse método, né, da sua própria mãe. É uma história longa, então eu vou pular de novo para os sofistas. E qual é a comparação que a gente pode fazer com os sofistas nos dias de hoje? Nós não temos muitas classes em que tentam vender o seu conhecimento, vender seus serviços profissionais apenas por dinheiro. Isso tem em toda a área, medicina, engenharia, advocacia, pessoas que fazem diárias. Que tipo de diárias? Rendem folga, seja no transporte, seja na casa, seja no escritório, seja em qual lugar for. Todas as profissões, os professores mesmo, né? Aí incluo também a minha classe, mas em todas as classes há sempre aquele que objetiva algo relacionado ao monetário e não aquilo por ele mesmo. O que a Jaqueline gostaria de saber mesmo é qual é a percepção das pessoas em relação às artes. Porque isso não tinha. Porque se tu paga por algum serviço, entre aspas, a não ser que tu seja muito exigente, o que tu vai fazer?
tu vai elogiar. A arte, de modo geral, principalmente se ela for um tanto abstrata ou obscura, o que vai vir mesmo é aquilo que é dito como uma beleza, o belo, que seria quase perfeito, se é que vocês me entendem. Continuando aqui na leitura da Jaqueline. Aí, gente, ela colocou que poesia e pintura, no caso a pintura é como a poesia, o quadro é como um poema. E foi esse sentido, ou melhor, essa inversão de sentido que a tradição conservou. Entrou para a história fundando uma doutrina que ninguém ousaria realmente contestar antes da segunda metade do século XVIII. Aí, gente, continuando aqui. E foi esse sentido, ou melhor, essa inversão de sentido que a tradição conservou. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? Fazendo uma analogia. Entrou para a história fundando uma doutrina que ninguém ousaria realmente contestar antes da segunda metade do século XVIII. Embora algumas reservas, ou mesmo heréticas, tenha se manifestado desde muito cedo. Seria preciso esperar Lessing para que a doutrina da poesia e da pintura, ou melhor, da pintura-poesia, fosse finalmente questionada de maneira radical. Eu vou deixar esse texto lá no e-aula completo, certo? Para vocês verificarem depois. Provavelmente, o que eu vou pedir na avaliação? Eu vou pedir de modos gerais o que eu dei para vocês, o que eu estou colocando para vocês aqui no módulo, certo? Nesse módulo. Mas nada impede que eu peça para vocês entenderem o ponto geral, ou seja, o que ela gostaria mesmo. Ela gostaria, como eu coloquei antes, refletir sobre como as pessoas pensam, falam e fazem, né? No caso, arte. Mais especificamente, a meu ver, né? Sobre o ponto de vista do espectador. Enfim, não seria possível compreender a força e a permanência do pintura e poesia sem voltar às condições que determinaram a elaboração dessa problemática no Renascimento e, portanto, a inversão de sentido cometida sobre a frase de Horácio, onde ele faz aquela analogia com o poema. Pois esse contrassenso tão rico em consequências vai muito além de um simples erro de tradução. Bom, ela coloca aqui que Horácio fez um erro de tradução, mas pode ser que não, porque como eu fiz essa analogia aos sofistas para vocês, né? O que os sofistas acabaram implicando no sofisma? O que seria sofisma? Seria uma falácia. Falácia, agora em termos de linguagem, agora entrando mais no meu nicho, né? São os enganos da linguagem que nós temos hoje em dia. Então, eu vou colocar para vocês as falácias ou sofismas, que são os enganos da nossa linguagem. O que eu quero fazer com isso? Assim como a Jaqueline comparou a pintura e a poesia e fez uma comparação análoga, eu gostaria de fazer a reflexão, a reflexão que ela fez sobre isso para a questão de como nós usamos a linguagem, que é aí que entra mais especificamente os sofistas, que desde a Grécia Antiga eles traziam o conhecimento como mercadoria e usavam a linguagem para isso. O que eles faziam? Ensinavam filhos dos aristocratas a pronunciarem melhor as palavras, a retórica, a oratória em público, para que eles ganhassem, né, os cidadãos pela palavra falada, certo? Então, falácias ou sofismas são argumentos que dão uma boa impressão. Eles parecem bons, mas na realidade a propriedade deles são inválidos ou não válidos, como nós costumamos falar.
O que é o contrário de uma falácia, que a gente pode dizer? São os silogismos, que são aqueles argumentos dedutivos lá do Aristóteles, que são uma espécie de cálculo onde a conclusão seria consequência das premissas. Exemplo: todos os homens são mortais. Esse é clássico, né? Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Bom, gente, para falar das falácias, eu vou ter que falar do meu livro. Eu vou fazer uma marketing aqui, né? Por quê? Porque eu separo aqui o que são as falácias formais das informais. Formais são esses argumentos inválidos, né? Dos silogismos, que pode ser, no caso, o contrário do silogismo, que eu quero dizer. E as informais são mais essas que pegam a gente pela psicologia, pelo, vamos dizer, por um jogo de linguagem, certo? Então tá. Aí, o que eu fiz? Eu peguei mais ou menos 12, essa parte aqui eu também vou deixar no e-aula, tá? 12 falácias, que são a seguinte: conclusão irrelevante, petição de princípio, círculo vicioso, não, acho que foi 10, falsa causa, generalização apressada. Essa é a mais comum, é quando nós colocamos todos no mesmo nicho. Por exemplo, todo advogado não faz bem o seu trabalho, porque é chamado de uma pessoa, né, que faz tudo pela questão monetária, aquilo que eu estava falando anteriormente. Isso é uma falácia, porque a gente não pode generalizar alguns pelo todo. Aliás, é a falácia que eu mais gosto. E a causa comum são 12 mesmo. E a falácia do acidente. O que eu fiz? E tem também a falácia da falsa analogia, a falácia contra o homem e tantas, tem muitas. Aqui eu peguei só algumas no livro, certo? No livro que eu escrevi até para concurso público. Mas enfim, eu vou deixar o livro para vocês lá. E claro que eu só vou cobrar na avaliação as falácias. O que eu fiz? Quando, por exemplo, eu falo da falácia da conclusão irrelevante, eu faço uma falácia análoga, como se fosse nos dias de hoje. Aí eu dei o nome de desfecho inadequado. Então, o que é uma falácia conclusão irrelevante? Esse argumento ocorre quando se apela para conclusões que não têm relação com o assunto em questão. A ideia é justificar algo que normalmente é injustificável, seja de modo intencional ou por desconhecimento. Mas como Sócrates dizia, o desconhecimento é ignorância, logo a ignorância a pessoa não pode ser julgada. Isso é outra questão. Exemplo: políticos que optam por projetos os quais não irão beneficiar a população, e ou baseados em suas opiniões, como a ideia de impedir que pessoas do mesmo sexo casem. Isso foi um exemplo que eu dei no próprio livro. Por quê? Porque na realidade uma coisa não tem relação com a outra. A identidade de um indivíduo não tem a ver com uma pauta de políticas públicas para toda a população. E alguns políticos se utilizam de artifícios para poderem até enganar, e alguns políticos usam esse artifício como uma cortina de fumaça, vamos dizer assim. Esse foi o exemplo que eu dei. Aí, a questão é: por qual razão essa união incomodaria tanto? E a vida privada das pessoas não deve ser pauta de discussão pública, porque uma coisa é algo público. Políticas públicas, por exemplo, que deveria ser feita pelos nossos políticos, certo? Outra coisa é a vida privada do indivíduo, que aí entra na identidade delas. Enfim, qual foi a falácia equivalente o que seria hoje que eu fiz? Eu chamei de desfecho inadequado. O desfecho inadequado seria análogo à conclusão irrelevante, certo? Que é o seguinte:
essa subcategoria de conclusão irrelevante funciona no seguinte modo, também no âmbito político. Por exemplo, na época das eleições, as pessoas escolhem os candidatos por aquilo que se vê e que está só na superfície. Exemplo, na época que o Fernando Collor se candidatou, muitas mulheres, inclusive a minha mãe, diziam que ele é tão bonito, tão simpático, então, por exemplo, iam pelo carisma que ele pudesse ter, certo? Quando se prefere eleger alguém que irá tornar o lugar mais bonito, em vez daquela pessoa a qual tem como projeto de campanha consertar os canos das ruas da cidade, por exemplo, claro que essa variação ocorre muito porque não há uma educação formal de qualidade por diversos motivos aqui no Brasil. E aí, essas falácias, gente, que eu fiz como analogia, que aí eu tenho outros aqui que eu vou continuar no próximo módulo, certo? Porque vai ficar muito longo o vídeo se eu continuar aqui. No próximo módulo, a filósofa que eu trouxer, eu vou trazer um pouco mais das falácias. Talvez mais umas 2 desse meu livro. Repetindo, eu trouxe falácias relevantes, chamadas relevantes, que ficam no nível da psicologia, que fazem um jogo de linguagem e na realidade são feitas só para enganar as pessoas, e coloquei elas com outras, né, fazendo uma comparação. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês? Eu quis trazer a Jaqueline, essa filósofa francesa, e trazer a importância dela muito mais para colocar para vocês como nós temos filósofas, mulheres encantadoras no mundo todo. E às vezes a gente desconhece, né, o trabalho. A Jaqueline eu conheci quando eu fiz o plano de aula para vocês, que eu coloquei lá no e-aula, certo? Que aí eu já retifiquei já o que estaria equivocado, né? Que eu coloquei aqui para vocês. Mas eu acredito que, embora boa parte da população não conheça, eu acho que é importante que nós da filosofia a gente tenha em mente que a filosofia ela tá aí na nossa prática, né? E a lógica é apenas um instrumento dela. Por isso que nas aulas eu sempre trago para vocês um pouco de filosofia e, de maneira geral, eu trago a lógica, eu trago a análise, eu trago a questão da lógica como ferramenta, como instrumento mesmo, assim como os discípulos de Aristóteles colocaram que ele trazia, certo? Bom, gente, por hoje é isso então. Espero que não tenha ficado tão confuso essas analogias que eu fiz, mas eu achei bastante importante porque a Jaqueline traz uma discussão bem bacana, porque, em outras palavras, né, trocando em miúdos, porque na realidade como a gente pode pensar que até o Renascimento havia só elogio às artes, não havia aquela crítica, aquela crítica negativa, digamos assim, olhar um quadro, como esse quadro que está atrás de mim ali, que eu chamo de Beatrice, que eu mesma fiz, e dizer assim, não, ele não é belo. Por que ele não seria belo? Aí nós podemos pensar o que é o belo que eu trouxe desde o primeiro dia de aula, certo? Então por hoje é isso. Fiquem com Deus e